Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dog Adventista. E hoje falaremos um pouco da lição Perigo à Vista, que é a lição 9 e que vem como texto-chave: Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. 2 Crônicas 28:1. No sábado, já começa falando sobre algumas coisas que Acaz fez ruim, como sacrifícios no templo cessaram para Deus, e também faz uma pergunta aqui: por que Acaz não fez o que era reto diante de Deus? E a lição já responde: fica claro pelos registros de sua vida que o medo o dominava e o impedia de escolher o caminho certo. Acaz cometeu o grave erro de pedir ajuda ao rei da Síria em vez de buscar a ajuda de Deus. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quando a gente tem um problema muito problemático, a gente, em vez de pedir ajuda para Deus, a gente pede ajuda para os nossos amigos, parentes, em vez do nosso Criador, entendeu? E os assírios realmente ajudaram Acaz. Só que isso teve um preço muito grande, pois Acaz pensou que os deuses assírios tinham feito aquilo e fez com que os deuses assírios virassem os deuses israelitas. Que maluquice, né? E assim, está escrito aqui: ao agir assim, apressou o julgamento de Deus. No domingo, vem dizendo: a influência de um líder tem o poder de construir ou destruir uma organização. Porque as pessoas são influenciadas por aquele líder. A pessoa segue aquele líder. Dependente do que a pessoa falar, se a pessoa não vê o que está certo, a pessoa vai seguir aquele líder, entendeu? Agora vamos para a parte de segunda-feira, que fala sobre o comentário bíblico que diz: o reinado de Acaz marcou o início do declínio final da nação. No parágrafo depois diz: a Bíblia nos diz que Acaz imitou as práticas de Acabe e Jezabel em Israel. Ele seguiu o exemplo de Jezabel e Acabe, sendo que o final desses dois não foi nada bom. Os dois morreram horrivelmente, perdidos, né, gente? E a gente não precisa, isso tem um exemplo na nossa vida, a gente não precisa. Por exemplo, se Acaz tivesse percebido que o que ele estava fazendo era errado, tipo fazer os deuses, e que dava ruim, como deu na vida desses dois, que morreram terrivelmente, ele não faria isso, porque ele aprenderia com o erro dos outros. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender com os erros dos outros. A gente não precisa cometer aqueles erros para saber que são ruins para a nossa vida, entendeu? Fala: uma pessoa longe de Deus pode perder completamente a noção. Agora, imagine um líder nessa condição espiritual. Como resultado, o povo o seguiu. Isso gerou uma coisa horrível. Logo abaixo vem dizendo: mas antes de jogar pedras em Acabe, devemos analisar nossa vida. Será que de certa... desculpa, gente. Será que de certa forma estamos desviando as pessoas do caminho de Deus por causa de nosso caminho e atitude? Será, gente, que a gente se intitula cristão e por nossa culpa as pessoas não vão para a igreja? Por exemplo, a gente faz alguma coisa ruim, a gente fala, por exemplo, que não faz uma coisa e a gente faz aquilo, a pessoa deve pensar: nossa, essa pessoa nem segue a própria religião, por que eu vou entrar naquela religião? Entendeu? A gente tem que passar o exemplo. O que Deus deu de luz pra gente, a luz será cobrada. Então a gente tem que passar o nosso conhecimento adiante. Terça-feira diz: Acaz tornou a adoração aos deuses assírios a religião oficial de Judá. Que besteira que ele fez, hein? E a mesma coisa acontecerá no final dos tempos, com o decreto dominical, porque ele fez com que a religião errada ficasse no lugar da religião certa. E a mesma coisa acontecerá no decreto dominical, no fim dos tempos. Vamos para a quarta-feira, que diz: não era plano de Deus que os israelitas fossem governados por reis. Ou seja, desde o princípio, eles poderiam ter evitado essa bagunça.
Lá no começo, os israelitas quiseram, como se diz, imitar os povos pagãos tendo reis. A gente não deve querer imitar os povos pagãos, a gente é diferente. A gente está no mundo, mas não somos desse mundo. Então, se a gente não for diferente desse mundo, entendeu? A gente é de outro mundo, a gente não é desse mundo, a gente é de Deus. A gente é do céu, a gente não é daqui. A gente tem que ser diferente das pessoas daqui. Temos que mostrar a Deus para essas pessoas. As sementes da teimosia que ele havia plantado estavam produzindo frutos que aquela geração estava colhendo. Pessoas atrás plantaram aquela teimosia de querer o rei, aquelas gerações na frente estavam colhendo aquilo. Mas está errado quem pensa que esse processo foi tipo papum. Não, foi gradualmente. A pessoa não sai da igreja, tipo, por exemplo, não sai da igreja, pum, ela sai gradualmente. Um dia ela deixa de ir num culto, no dia ela deixa de ir no outro, entendeu? É um processo gradual. É tipo uma escada. E no final é um fundo que é muito difícil de subir. Então, corte o mal pela raiz, né? E aqui fala uma coisa, olha. A batalha final entre Cristo e Satanás será erigida sobre o alicerce dessa pergunta. A quem realmente estamos adorando? Hein? É uma pergunta para se pensar em cada um. E tem algo bem interessante aqui em quinta-feira que diz: Satanás os leva a pecar, então os abandona. Satanás, quando você está lá no fundo do poço, ele te deixa lá sozinho. Mas a boa notícia é que você pode procurar a Deus quando você está lá no fundo do poço. Ele diz: venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Isaías 27:5. Graças a Deus que a gente ainda tem perdão, né? Na sexta-feira começa falando sobre falsos deuses e faz uma pergunta: com o que você gasta a maior parte do seu tempo livre? Será que você gasta com jogos, seriados, filmes, música, sem ser de Deus, né? Ou você gasta com Bíblia, lição, espírito de profecia? E também vem aqui, ó. As terríveis ações do medroso rei Ascás têm muito a nos ensinar. Uma lição que nós podemos ensinar é que quando somos tomados por preocupações e temores, devemos levá-los a Deus e buscar a sua orientação. Busque a orientação de Deus primeiro. Como a música aquela do Leandro Borges fala, não conte seus maiores sonhos a ninguém. E a outra é influência, é um dom de Deus, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal daqueles que nos seguem. Então, gente, temos que passar o exemplo. E para terminar com chave de ouro essa lição, eu vou ler dois pedacinhos do livro Os Ungidos, que tem essa capa bonitona aqui. O capítulo 27, que é para ler essa semana, que diz: Deus não se afasta do transgressor, porque não quer perdoá-lo. Pelo contrário, o pecador é que pede Deus de livrá-lo do pecado, quando rejeita os muitos convites e oportunidades que ele lhe oferece por meio de sua graça. E o outro verso é: Satanás os leva a pecar e então abandona. É exatamente o que a gente falou antes. Sem ajuda e esperança, com medo de buscarem o perdão, mas Deus convida o pecador: venham buscar refúgio em mim, que fazem as pazes comigo. Que lindo, né, gente? E que Deus os abençoe, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!